Olá, YouTube. Bom dia. Hoje é um dia peculiar em que eu estou fazendo uma coisa e uma decisão espontânea. São 10h30 da manhã. Numa terça-feira, eu estou doente, me recuperando de um procedimento médico. E eu estou sem internet. Então, eu não só não deveria trabalhar por questões de saúde, como eu não posso trabalhar. E eu não posso fazer outras coisas. E eu não posso procrastinar. E eu não posso, sei lá, ver filmes ou jogar joguinhos. Então eu resolvi que, nessa situação de entretenimento limitado, eu poderia ficar doom scrolling no TikTok. Poderia. Mas eu resolvi transformar limões em uma limonada. E nesse dia, sem internet, nesse dia de frio, nesse dia chuvoso, nesse dia de falta de saúde, eu vou fazer uma pequena maratona de leitura. Quais as regras dessa maratona? Ler o máximo possível. Só isso. Não tem grandes regras. Eventualmente eu quero fazer uma maratona de 24 horas, mas eu não sei. Tal qual um corredor não parte para uma maratona de primeira, eu também não farei isso. Então eu não vou fazer uma de 24 horas sem antes tentar fazer outras coisas. Eu basicamente só vou pegar o que eu tenho pra ler e ler o máximo possível. Agora são 10h30 da manhã. Eu vou considerar um grande sucesso se eu terminar um livro hoje. Se eu terminar dois, show de bola. Eu estou com alguns livros que eu estou no meio deles, então talvez seja um bom momento para tentar terminá-los. Prioridade no momento vai ser o seguinte: eu vou estar lendo A Segunda-feira Começa no Sábado, que é um livro de fantasia barra ficção científica soviético, que eu comecei anteontem, e eu li aproximadamente um terço dele, e eu posso ler os outros 2 terços hoje. E a outra coisa que eu estou lendo, que é meio que uma prioridade, eu estou lendo no Kindle City of Last Chances, do Adrian Tchaikovsky, que é um livro de fantasia também. E nele, deixa eu ver quanto que falta. Nele eu estou em 31%, faltam 8 horas, de acordo com. Eu estou na página 173 de 546. Eu não vou fazer essa conta agora de quantas páginas faltam, mas é 8 horas de livro. É bastante. Se eu me esforçar muito, eu acho que eu consigo terminar esses 2 livros hoje. Não sei se vai dar certo, mas eu vou mantendo vocês atualizados. É isso, esse é o experimento. Não há regras, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou atualizando conforme as coisas vão avançando. Então, um breve update. Eu caí no sono. Eu acabei dormindo. Não tenho certeza por quanto tempo, acho que 1 hora, talvez mais, enquanto eu lia. Então, primeira rodada da maratona. Tamo aí, estamos no modo cochilo. Mas antes de cair do sono, eu consegui ler alguma coisa. Eu tô quase na metade agora. Deixa eu ver quantas páginas foram. Eu li 60 páginas antes de dormir. E agora falta mais ou menos metade do livro. Então eu acho que a minha meta de ler, terminar de ler esse, não tá. Nossa, meu cabelo não tá completamente fracassado ainda. Vamos tentar voltar a ler. Dessa vez sem dormir. Dessa vez sem cair no sono. Seria bom. Desejo-me sorte. Agora são quase 10 da noite. São 5 para 10. Há alguns minutos atrás eu terminei. Segunda-feira começa no sábado. Então, eu mesma disse que a meta de hoje era terminar um livro. Já seria considerado um sucesso. Mas eu não me sinto bem sucedida. Eu não sinto que eu tive sucesso. Porque eu tive muitas horas de doom scrolling hoje, apesar de ter falado não vou ficar no TikTok. Eu fiquei várias horas. E além disso, eu li menos do que eu queria. Eu queria ter terminado esse livro horas atrás. Eu poderia ter terminado ele se eu tivesse me esforçado. Eu me distraí. Eu parei a leitura pra fazer um bolo. E às vezes tudo bem, sabe? Às vezes a gente precisa parar o que a gente tá fazendo pra fazer um bolo. Às vezes isso é importante. Mas eu ainda fiquei com um gostinho de eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter ido atrás do prêmio
sabe? Que era terminar 2 livros em um dia. Mas pelo menos eu terminei. Segunda-feira começa no sábado. Esse é um livro que... eu não vou dizer que me decepcionou, mas ele também não me surpreendeu. Vamos lá. Ele é um livro de ficção científica soviético. Foi publicado nos anos 60 pelo Arkady e pelo Boris Strugatsky. Que segundo o próprio livro, segundo a sinopse, são tipo eram os escritores de fantasia e ficção científica mais bem-sucedidos da União Soviética. E aí ele é um livro que tá bem naquela vibe de ignorar as fronteiras, né? Entre a fantasia e a ficção científica, que é uma coisa que eu gosto muito. A premissa central é que o protagonista da história, que é o Alexei, ele... Alexei? Alexander? Não sei, esqueci já. Ele é um programador, um jovem programador. Tá viajando pelo interior e ele acaba trombando com membros do Instituto de Pesquisa Científica em Magia e Bruxaria da União Soviética. E ele é recrutado para esse instituto porque eles estão precisando de um programador. Tem toda essa coisa que é uma premissa que eu gosto muito em fantasia e ficção científica. Quando magia e ciência são coisas meio que indistinguíveis entre si. O livro tem várias referências mitológicas e várias referências ao conto de fadas. É uma vibe bem conto de fadas no geral. E todas essas coisas convivem com a ciência, elas existem dentro de laboratórios e são estudadas como fenômenos científicos. Ao mesmo tempo que você tem, tipo, os cientistas do livro, sei lá, voando, viajando no tempo, revivendo papagaio, várias coisas malucas. E eu gosto muito desse tipo de universo. Então, esse foi um ponto positivo do livro. O grande ponto negativo, que fez com que ele não me pegasse tanto quanto eu queria que ele me pegasse, é que ele é muito um livro anedótico, sabe? Ele não é uma história com arco, com começo, meio e fim, qualquer outro formato disso que você possa imaginar, mas sim várias historinhas de coisas que acontecem com o Alexander quando ele tá no Instituto de Pesquisa Científica e Magia e Bruxaria. Então não parece quase um livro de pequenas crônicas de coisas que acontecem com a vida dele quando ele tá no instituto do que numa história do Alexander no instituto, sabe? E eu sou uma pessoa que gosta muito de livros que são focados em desenvolvimento de personagem e eu sinto que esse formato de historinhas não se dá muito. Pelo menos na minha experiência, não se dá muito para o desenvolvimento de personagem e arcos narrativos complexos e longos e tal. E aí isso me desanimou um pouco, porque eu tava esperando algo mais substancial em termos de arco narrativo, em termos de desenvolvimento de personagem, porque é esse tipo de coisa que eu gosto no que eu tô lendo. Não é de forma alguma um livro ruim, é bem divertidinho. Ele tem um problema, na verdade, que não é um problema do livro, é um problema do leitor, que é o fato de que ele tá muito situado no contexto histórico dele. Então, tem várias notas de rodapé explicando referências culturais que o narrador faz, que são referências hiper específicas da Rússia, da União Soviética, da cultura da época. Por mais que o tradutor tenha se esforçado muito para explicar, eu sinto que muita coisa ainda passa muito batido pro leitor que não tá familiarizado com essa ambientação, sabe? O que de um lado é interessante porque desperta a curiosidade, né? De você ficar, nossa, mas o que será que isso é uma referência? Como será que eram as coisas naquela época, naquele lugar e tal? Por outro lado, você fica meio perdido. O que é aquilo? Pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. Eu acho que estar perdido na literatura às vezes tem muito valor. Mas pode ser incômodo, às vezes. E no caso, como eu queria ler esse livro mais para desligar meu cérebro e ler uma coisa divertida, acabou me. Não sei, acabou me frustrando um pouco, sabe? Porque eu não conseguia entrar na história porque eu ficava o tempo todo pensando, putz, eu queria saber do que essas pessoas estão falando, mas eu não sei. Mas me deixou muito. Por outro lado, tem o lado da curiosidade, né? Me deixou mais curiosa pra ler ficção soviética. Em alguns momentos, ele me lembrou de um livro ucraniano de fantasia que eu li, chamado Vita Nostra. E eles não são livros similares de forma alguma, tá? Tipo, porque também. Vita Nostra também envolve um instituto de magia e bruxaria, só que é uma escola. E também tem um pouco um certo senso do absurdo e do surreal na forma como as coisas são narradas. E as coisas não fazem muito sentido e você só tem que lidar com isso. E aí eu fiquei me perguntando se isso é tipo uma convenção da literatura de fantasia e ficção científica eslava no geral, né? Porque o outro livro é ucraniano. Não sei, fiquei me perguntando. Mas também é uma vibe, tipo, só li um livro eslavo na minha vida e vou lá e comparo com outro livro eslavo que eu li. Não sei. Eu já li algum outro livro eslavo? Acho que não. Tô tentando pensar. Talvez seja uma coisa que eu possa incorporar
em desafios desse ano. Vou tentar ler mais literatura eslava. Mas eu fiquei um pouquinho. Eu não fiquei. É isso, não fiquei decepcionada, mas eu não fiquei surpreendida. Eu achei que ele ia mudar minha vida e ele não mudou. Eu acho que é isso. Eu tinha expectativas de que esse livro ia ser life-changing e ele não foi. Então eu estou um pouquinho decepcionada por conta disso. Não é porque eu acho que ele é ruim, é só porque eu achava que ele ia ser tipo, uau! E ele não foi uau. Pros meus gostos pessoais, não é nem que ele em si não é uau, é que ele não é o meu tipo de livro. Mas é isso. A segunda-feira começa no sábado. Ah, sim, o título eu achei interessante, porque eu fiquei muito em dúvida sobre o que ele se referia. E é tipo uma referência à ideia de que os magos barra cientistas do Instituto de Pesquisa Científica e Magia e Bruxaria nunca descansam. Tipo, eles são tão apaixonados no trabalho deles que eles nunca. Tipo, sábado não conta como folga, eles querem continuar trabalhando. O que me fez ficar preocupada com como era a ética de trabalho da União Soviética, se eles achavam isso legal. Mas enfim. Tá aí outro assunto que talvez eu possa explorar no futuro, em outros livros, se alguém tiver recomendações pra eu ler sobre o assunto. Mas é isso, esse foi o livro do dia. Eu não vou parar por aqui, porque ainda são 10 horas da noite. Eu, infelizmente, ainda não cheguei na fase da vida adulta em que 10 horas da noite é hora de dormir. Eu estou relativamente acordada, na verdade. E eu sempre leio alguma coisa antes de dormir. Então eu vou estar lendo um pouquinho de City of Last Chances. Porque a última coisa que eu preciso fazer antes de dormir, isso já é um hábito meu, é ler alguma coisa. É ler, nem que seja um capítulo de alguma coisa. Isso me ajuda a dormir melhor. E eu não vou gravar essa parte, eu vou estar com a luz apagada. Só a luz do meu Kindle na cara, então eu não vou gravar isso. Mas eu tô pensando em continuar nisso, de maratona, amanhã. E tentar de novo com auxílio de cafeína. Porque hoje eu fui no freestyle. Foi uma decisão completamente espontânea de começar a fazer uma maratona de leitura. Que eu sinto que não deu muito certo. Eu li, sei lá. Se eu li 3 horas total, acho que foi muito, sabe? Não, mentira, eu devo ter lido umas 3 horas, sim. Umas 3, 4 horas. Pra ter terminado ele. Enfim. Mas eu quero fazer um negócio mais intenso. E eu acho que se eu, tipo, meter um monster e ir, talvez não deitar. Não ler deitada. Talvez isso ajude. Irei gravar o que eu vou estar lendo amanhã. E aí eu aviso vocês de qual é o plano. Mas por enquanto o plano é esse, tentar. Vou ler mais um pouco de City of Last Chances agora. Amanhã de manhã eu dou update do quanto que eu li e do quanto que eu vou ler amanhã. E aí a gente vê quais vão ser os resultados. Por enquanto, boa noite. The next day. Olá pessoal, bom dia. Hoje estamos no dia 12 de agosto, às 10h13 da manhã. E seguimos. Vamos continuar tentando fazer uma pequena maratona de leitura. Agora com a meta de terminar City of Last Chances em um dia. Eu disse que ontem, à noite antes de dormir, eu ia tentar ler mais um pouco. E eu li, mas eu não li tanto quanto eu esperava, porque a minha internet voltou. E aí eu fiquei, pô, estou com internet, vou ver um YouTube. E aí eu fiquei um tempo vendo YouTube. E aí quando eu voltei, quando eu parei e fui ler, eu tava com muito sono pra conseguir ler muito mais que um capítulo. Então, não avançamos muito. Mas estamos aqui, falta exatamente, eu não sei se dá pra ver, 8 horas pra eu terminar esse livro. O que, um dia certamente dá 8 horas. Tem até mais. Por que não? Por que eu não conseguiria? Obstáculos possíveis pra eu atingir esse objetivo. Número 1, eu ficar com sono e dormir. Número 2, eu me distrair com alguma outra coisa. Número 3, hoje saiu o update de Genshin e eu quero jogar. Só que esse obstáculo vem com uma vantagem junto com ele, que é minha internet é ruim. Tipo, ontem eu estava sem internet, hoje eu estou com internet, mas a internet ter voltado não muda o fato de que ela é ruim. E ela, como minha querida amiga Luísa chama, é a internet de cebolinha, que é sempre dá errado. Isso significa que vai demorar para baixar o update. Então eu tenho aí algumas horas possíveis em que, por mais que eu queira jogar Genshin, eu não posso jogar. Eu não consigo fisicamente jogar Genshin, então eu posso usar essas horas pra ler. Vou dizer que estou o quê? 32% de City of Last Chances, eu tô gostando bastante. Eu estava dando uma olhada nos próximos livros da série. Parece que cada livro é um pouco isolado do outro, são histórias separadas. O que eu não sou muito fã. Eu gosto de uma série longa que tem um arco grande. Eu estou gostando muito do world building desse livro. Ele se passa em um mundo de fantasia em que você tem um império que é governado por filósofos, tanto que o nome da série é Os Filósofos Tirando, que eles têm um ideal de perfeição de sociedade que eles querem impor sobre o mundo.
E aí, nesse primeiro livro, a gente tá na recém-conquistada cidade de Umar. Acho que é, tipo, há menos de uma geração, há menos de, sei lá, 20 anos que ela foi conquistada. E ela ainda tá sentindo as consequências desses esforços de imperialismo. Mas aí parece que os próximos livros seguem lugares diferentes que foram conquistados, ou que estão tentando ser conquistados. Parece que um deles é sobre um sítio. Um dos livros é sobre um sítio. Um sítio de sitiar uma cidade, não um sítio de um local onde você cria galinhas. Mas enfim, eu estou gostando bastante do world building. Eu acho que o conceito de filósofos tiranos é muitíssimo interessante. Eu acho que eu gosto muito da prosa do Adrian Tchaikovsky. Ela é muito... Ela me lembra um pouco o George R. R. Martin, que é essa vibe um pouco de fantasia adulta, que não é aquele adulto que é vamos colocar o máximo de violência e sexo possível no livro pra mostrar como somos adultos, e sim um adulto de tipo, olha como a sociedade, a política e as relações humanas são complexas, o que pra mim é tudo de bom. É a coisa que eu mais gosto em fantasia e ficção científica. Então eu tô gostando bastante. Eu não sei porque eu tô indo tão devagar com esse livro. Eu não sei o que está acontecendo. Mas eu vou tentar acelerar e ver se eu consigo ler ele inteiro hoje. Eu tomei um café. Eu falei ontem que eu queria ver como que isso funciona sobre o efeito de cafeína. Café geralmente não faz muito por mim, mas eu acho que é melhor que nada. Ontem eu tava nada. Eu fui no pelo. Se necessário, eu tenho Monster na geladeira. E tenho mais café também. Mas vamos ver o que eu consigo fazer e quais vão ser os resultados desse experimento de mini maratona, de treino para futuras maratonas. Novamente, eu tô tentando gravar em todos os ângulos possíveis, porque meu quarto é muito pequeno e não tem lá muita coisa pra mostrar. Esse é o ângulo contra a luz. Eu não sei se são. Talvez seja uma péssima ideia, na verdade. Olha meu PC, que bonitinho. Olha tanto de tralha aqui na minha mesa. Tem que jogar fora aquela garrafa. Isso é uma garrafa vazia de energético. Energético não, isotônico. Meu skincare. Sabe, eu tenho que organizar. Enfim, isso não é importante. Venha daqui a pouco com updates. Então, time, vamos lá de update. Agora são 10 para 6 da tarde, da noite, não sei. E eu cheguei em 60% de City of Last Chances. Então que significa que faltam 4 horas e meia para terminar o livro. 4 horas e meia, se eu começar a ler agora e não parar, isso significa que eu terminaria 10 e meia da noite. Só que eu vou parar, porque eu tenho que jantar. No mínimo isso. No mínimo eu tenho que parar pra jantar. E eu vou parar porque eu não consigo. Tipo, eu tô percebendo. Ao longo desse dia, eu fui interrompida várias vezes. Tanto por questões externas a mim, quanto por questões internas a mim. Questões externas, tipo, meus pais estavam tentando ver a novela no Globoplay e o aplicativo tava travando. E aí eu fui resolver isso pra eles. E demorou, porque eu tive que entrar em contato com o suporte do Globoplay. Questões internas fica coçando em mim. Tipo, bate em mim a coceirinha de e se eu olhar o TikTok. E aí, nisso já vai meia hora, entendeu? Não sei o que fazer pra resolver esse problema. Não sei se há solução pra esse problema. Talvez seja uma questão de treinamento com o tempo. Mas ainda assim, foram 3 horas e meia lidas. 3 horas e meia. É assim que faz o plural? 3 horas e meia lidas. 3 horas e meia lidas. Não sei. Desde as 10 da manhã. Então são 8 horas do dia. De 8 horas do dia, eu li, tipo, metade delas. Metade dessas horas. Eu estava lendo. E houveram momentos de ajudar os meus pais e comer. Tanto almoço quanto lanche da tarde. Então, assim, não é tão ruim. Mas poderia ser melhor. Sobre a cafeína, tomei um Monster. Não sei se ajuda muito, eu ainda fiquei com sono. Mas eu acho que foi mais fácil sair do sono. Tipo, me forçar a acordar ao levantar e dar uma volta e tal. E aí, quando eu voltei, eu não tava todo sono assim. Por fim, o livro. Vamos falar do que eu estou lendo. Cheguei em 60%, então eu li 30% do livro, li bastante coisa. O que dizer? Eu acho que esse livro está me lembrando muito do jogo Disco Elysium. Pra quem não conhece, é um jogo onde você acorda um belo dia como um policial. Só que você não lembra de absolutamente nada da sua vida. Não lembra quem você não lembra
o que você está fazendo, você não lembra o caso que você tem que investigar, você só lembra que você é um policial. Na verdade, eu nem lembro se você lembra que você é um policial. Você só lembra que você tá triste. Essa é a coisa de Disco Elysium. E é um jogo meio psicodélico, assim, e que lida muito com questões sociais e com questões de, tipo, o que é a sociedade ideal, o que é o governo ideal, qual é a fronteira entre idealismo e prática, e, tipo, o conflito entre várias facções dentro da cidade onde a história se passa, e que a cidade é um reflexo do Império como um todo, em que as coisas estão acontecendo, e também como isso afeta o indivíduo. Então, esse livro está me lembrando um pouco de Disco Elysium, principalmente pela parte estrutural, né? De falar da sociedade, de ideais diferentes para o que uma sociedade deveria ser, das diferentes formas que diferentes facções se manifestam e agem para trazerem mudança e tal. Tudo isso é muito bom e é executado de forma muito interessante aqui nesse livro. Porque, essencialmente, a gente está falando de uma cidade. No update anterior, eu falei que era, tipo, menos de 20 anos que a conquista tinha acontecido. Foram 3 anos, eu exagerei muito. Foram só 3 anos. São 3 anos de conquista e tá basicamente explorando diferentes facções dentro dessa cidade e os interesses que essas facções têm. E a maioria delas estão interessadas em resistência, estão interessadas em revolução, estão interessadas em derrubar esse império e criar algo novo. O que é esse algo novo? E essa é grande parte da questão do livro. Tipo, beleza, a gente pode conversar aqui o dia inteiro sobre revolução, sobre a causa, sobre o bem maior, sobre liberdade. Mas no momento que isso se manifestar numa revolução, numa luta armada, numa derrubada de um império, o que vai estar no seu lugar, né? Eu acho essas discussões super interessantes, eu acho muito legal. E eu acho que tá muito bem feito. Porque eu já li, especialmente na época que era moda, livro de distopia, eu já li muito livro de distopia, eu já li muito livro que tinha revolução e tal. Olhando pra trás, é porque eu era adolescente, né? Eu não tinha tanto senso crítico assim, mas olhando pra trás, eu fico pensando que era tudo muito simples, né? Era tipo, tem uma pessoa escolhida que ela vai lá e ela faz a revolução e depois vai ficar tudo bem. E aí eu acho que esse livro tá questionando muito essa ideia de, tipo, não, peraí, calma aí. A gente vai fazer a revolução, mas e aí? O que vai estar no lugar? Será que a revolução realmente é tão boa assim? E também tem todo um aspecto de, tipo, contra-revolução, mais no sentido de, tipo, não é contra-revolução, mas é uma parada meio conservadora de, tipo, nós queremos fazer a revolução contra o Império, mas é porque a gente é saudosista da monarquia que tinha antes, o que também... Pô, galera, vamos lá, né? Mas vamos ver. Eu acho que a abordagem até agora está interessante. O defeito que temos aqui, e aí é um defeito que se refere não à qualidade do livro em si, mas aos meus gostos, é que é um livro que está explorando todas essas facções, então ele está espalhado do ponto de vista e da jornada de vários personagens, de forma que ele não se aprofunda muito em ninguém. E eu sou uma pessoa que ama um character study, sou uma pessoa que ama uma história focada em personagem, focada na psique do personagem, que fica ali naquela cabecinha vendo o que vai desenvolver e tal. E isso não tá muito presente aqui. Pode ser que melhore. Pode ser que isso... Mas eu acho que 60% tá meio tarde, né, pra isso começar a acontecer. Eu acho que o máximo que a gente tem dessa possibilidade são 2 personagens, que é um padre e um mafioso. Na verdade tem uma estudante também. Esses 3 eu acho que são os personagens que têm mais potencial pra ter esse desenvolvimento mais profundo. E é que talvez comecem spoiler. Na verdade, agora spoiler não, mas primeiro, temos o mafioso, que ele tá saindo com a estudante, porque ele é um pegador e ele quer pegar a estudante. A estudante é uma diva de DCE que tá doida pela revolução e vai fazer tudo pela revolução e é mega idealista. E o padre, ele é o último devoto de um deus que meio que foi esquecido pelo mundo. E ele vê esse deus, e esse deus está do lado dele o tempo todo. O primeiro capítulo do livro é introduzindo esse personagem, que é esse padre, que ele tá com esse deus, que é... Porque ele não tem mais nenhum fiel além desse padre, ele tá pequenininho, ele não tem lá muito poder, mas ele é um deus da cura, só que ele só cura quem é devoto a ele e quem faz um juramento a ele de nunca machucar ninguém, de nunca fazer mal pra ninguém. E porque esse é um juramento muito rígido, ninguém quer fazer parte dessa igreja, dessa religião. Então só sobrou esse cara, só sobrou esse padre. E a responsabilidade desse padre é basicamente tentar converter pessoas e manter o Deus vivo. E ele é muito ruim nessas duas coisas.
Tipo, ele tá mantendo Deus vivo, então talvez não seja tão ruim assim. Mas ele não é muito bom nisso. Além desses três, a vida de vários outros personagens intercalam e entrelaçam em todo esse contexto de, tipo, uma revolução esquentando na cidade. E aí, a partir daqui, eu digo, falo, spoilers. O mafioso acaba quase morrendo e a estudante, que é muito idealista, vai atrás do padre pra falar, ajuda ele. E o padre fica, Mona, eu não posso ajudar ele, porque pra ajudar ele, ele precisa se converter. E aí o cara fala, tá bom, eu vou me converter. O mafioso fala, eu vou me converter. E aí ele fica, o padre fica, você não sabe o que você tá prometendo fazer, meu querido. E aí o Deus salva ele. Só que agora ele tem que cumprir. E a intenção dele era, tipo, vou falar que estou me convertendo, aí ele vai me curar e depois eu só vou, dou atrás. E aí ele descobre que se ele voltar atrás, ele vai morrer, porque todos os ferimentos que foram curados vão voltar e ele vai morrer de qualquer forma. Então agora ele tá em crise existencial, porque ele tá sendo obrigado a ser fiel a um Deus que ele mal conhece e que força ele a, tipo, abrir mão de boa parte da vida dele, que é cometer violência, tal como um mafioso o faz. E aí, no meio do rola-voa que acontece, acaba que, tipo, o padre era a única pessoa que conseguia ver o Deus. E tem toda uma treta que o governo descobre e tenta tirar esse Deus dele. E o que o Deus faz é transferir a conexão que ele tem do padre pro mafioso. Então o mafioso está tendo uma crise, porque ele agora tem que cuidar desse Deus que ele não quer cuidar, e o padre está tendo uma crise porque o Deus abandonou ele e ele quer o Deus de volta, e ele fica culpado porque ele sente que ele enganou o mafioso para ele aceitar ser convertido. É todo um negócio. Então eu acho que é aqui que tá o maior potencial de desenvolvimento de personagem. Principalmente o padre. O padre é o meu favorito até agora. Ele é muito patético. E aí tem a menina também, porque ela está, tipo, muito dedicada à revolução, muito dedicada, tipo, vamos derrubar o império. Só que ela está tendo que se confrontar com o fato de que os heróis dela, na verdade, só estão interessados em cuidar do próprio umbigo, e com o fato de que fazer uma revolução não é tão fácil assim, não é só sobre, tipo, cantar músicas antigas que foram proibidas pela ditadura e, sei lá, marchar na rua. É mais complexo que isso. Então eu acho que esses são os três personagens que estão tendo mais desenvolvimento, mas é aquilo, eles são três personagens de um cast gigantesco. Se eu tentar listar aqui todos os personagens pra vocês, eu não vou conseguir. Então, tem isso. Eu acho que se os outros livros acompanharem esses personagens, e que eu acho que não é o caso, seria o caso de a gente ter desenvolvimento mais profundo e elaborado. Mas talvez não precise. Vamos ver. Temos 40% do livro pela frente ainda. Pode acontecer muita coisa. Eu percebi que o Tchaikovsky, ele tem um estilo de escrita muito eficiente, digamos assim. Tipo, ele não precisa de muitas palavras pra falar o que ele quer. O que eu gosto muito. Não é como se ele fosse simplista nem nada do tipo. Ele só. Eu não sei, ele consegue expressar todas essas ideias extremamente complexas que ele tá tentando expressar, sem precisar ser muito verborrágico sobre isso, sabe? E eu acho que tá funcionando. Então, eu diria que é pouco. Tipo, os 40% que faltam é pouco pra ter desenvolvimento de personagem significativo dos outros personagens. Só que eu não acho que é impossível também, considerando o estilo de escrita do Eugene Tchaikovsky. Mas eu acho que esse é o meu update agora, por enquanto. Agora deu 6:05, 6:06, e eu tenho 4 horas e meia de livro pra ler. Vamos ver se eu consigo chegar lá. Se eu não conseguir também, tudo bem, essas regras são inventadas. Mas vamos tentar. Eu acho que esse livro é comunista, gente. É um livro de fantasia que tem uma greve de operários. Eu amei. Agora são 00:30. Eu estou com muito sono. Eu não tomei meu remédio ainda, mas tomarei assim que eu terminar de falar com vocês. Mas eu terminei. E eu gostei bastante, sinceramente. Todas aquelas semelhanças que eu falei que tinha com o Disco Elysium, eu acho que realmente se mantiveram. Que tem muita conversa sobre ideologia e sobre as diferentes posições que a gente pode
tomar politicamente o que elas significam na prática versus o que elas significam na teoria. E também uma certa noção de que, tipo, não existe muito uma posição que seja moralmente mais pura do que a outra. E tentar buscar isso não é necessariamente uma coisa positiva ou útil. Só que não de um jeito centrista que fala que capitalismo e comunismo é igualmente ruim. Porque a representação de capitalismo que tem aqui, que é uma representação de imperialismo e capitalismo ao mesmo tempo, porque afinal de contas, como Lenin nos ensinou, é a mesma coisa. É uma representação que é, tipo, inquestionavelmente maligna e que só serve para oprimir e que o objetivo dela é sempre se expandir e engolir tudo que tem ao seu redor até chegar no ponto que ela começa a engolir a si mesma. Ela não chegou no ponto de engolir a si mesma, mas eu não duvido que essa a consequência óbvia da lógica que é estabelecida aqui. Uma coisa que eu achei extremamente, tipo, um toque. É só um temperinho que o Tchaikovsky colocou aqui, mas que eu achei muito legal é que, assim, o império que tá dominando a Síria Flashenses nesse livro, ele é um império que é focado em perfeição, certo? Existe uma filosofia de perfeição através da qual foi criada toda uma forma de governo, uma forma de pensar, de agir, de falar, que tem que ser espalhada para todo mundo, porque é a melhor forma possível que eles acham que a humanidade pode se organizar, certo? E aí é muito interessante o fato que, assim, existe essa crença, existe essa ideologia que está sendo espalhada, e existem vários momentos em que as pessoas que foram conquistadas por essa ideologia estão tentando resistir a ela, tentam apelar para a própria lógica interna dessa ideologia para poder resistir, né? Falar, tipo, olha, você não pode fazer isso comigo, você não pode me prender, você não pode me matar, você não pode me punir por resistir por causa dessa regra aqui que tá escrita nas suas leis. E as pessoas, tipo, os oficiais do exército, os militares, os líderes dessa ideologia só falam: foda-se, você tá atrapalhando meus objetivos, então eu vou completamente ignorar essa regra. Sendo que a base de tudo que eles fazem é: vamos cumprir essas regras que a gente estabeleceu. O que eu acho que é uma sacada muito sagaz do Tchaikovsky, que reflete muito como as coisas acontecem no capitalismo e na democracia burguesa. A gente vê muito isso no Brasil, como as coisas absurdas acontecem através do fascismo, através do imperialismo, através do capitalismo. E a gente fica meio tipo, não é possível que isso vai dar certo, que isso vai funcionar, que isso. Porque isso sequer faz sentido dentro da própria lógica do sistema em que a gente tá. Mas é um sistema ilógico, é um sistema que não tem como ter lógica, porque é um sistema baseado em opressão e exploração. E a opressão e a exploração sempre vai vir acima de qualquer ideologia que seja construída para tentar justificar essa exploração e essa opressão. Então, assim, é muito bom. Muito, muito bom. Eu achei que o Tchaikovsky escreve muito bem, ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Ele entende de política. Isso é uma coisa que me frustra muitas vezes quando eu entendo, quando eu tô lendo fantasia, que tenta ser muito política, que às vezes parece que. Não sei, às vezes parece que as pessoas não estão indo fundo o suficiente. Eu sinto que o Tchaikovsky foi muito fundo e ele foi fundo bem do jeitinho que eu gosto. E assim, eu acho que quem. Dois livros que me vieram à mente enquanto eu tava lendo isso aqui foram Babel, da R.F. Kuang, e Blood Over Brighhaven, Sangue sobre Brighhaven, da Emma Reel. São dois livros que também falam muito de imperialismo, falam muito de resistência contra o imperialismo, colonização e tal. É que os dois são meio Dark Academia, e esse aqui eu acho que não entra na categoria Dark Academia, mas a temática de resistência contra o imperialismo é muito parecida. Eu tenho questões com a execução dessa temática em Babel, principalmente, nem tanto entre Sangue over Brighhaven. Acho que o ponto de cada um desses três livros é muito parecido. E eu diria que seria a Chances é o que executa melhor esse ponto. Eu tô muito impressionada. Eu tava simultaneamente, tipo, eu achava que eu ia gostar, porque eu gosto da capa, eu gosto do título. E eu gosto do título da série. Mas eu não queria botar fé, porque o Adrian Tchaikovsky é um homem branco britânico. Eu tava tipo, não é possível. Não vai ser tão bom assim. Mas, nossa, eu tô muito positivamente surpresa, de verdade. Esse livro é muito, muito bom. É muito bem feito. É simplesmente muito bem feito. O cara se propôs a fazer um negócio e ele fez de um jeito que eu não consigo botar defeito, sabe? É aquilo, os únicos defeitos que eu consigo pensar é em relação ao meu gosto pessoal de gostar de histórias que são muito focadas em personagem. Mas mesmo assim,
Os personagens que eu mencionei, né, o padre, o mafioso e a menina e a estudante, eles tiveram um desenvolvimento super interessante. Tiveram alguns outros personagens que tiveram desenvolvimentos interessantes também. Nada muito detalhado, não chega a ser aquele afundar na psique de um personagem que você conhece ele de dentro pra fora e você sente tudo que ele tá sentindo, que é uma coisa que eu gosto muito. Mas ainda é o suficiente pra você ficar investido, sabe? Eu fiquei bastante investido, principalmente no que tava acontecendo com o padre. Eu acho que ele volta, inclusive, pro futuro, então. E aí pra mim. Pretendo com certeza continuar lendo essa série. Eu não sei quando, porque eu tenho muita coisa pra. Nossa, muito bom. Amei tirar o dia pra ler, porque tava meio empacado no começo, nos primeiros 5%, eu tava lendo bem devagar. Mas eu acho que era mais uma questão minha, eu não tava no momento de conseguir ler com muita intensidade, agora que eu me forcei a fazê-lo, foi, sabe? Essa foi a minha mini maratona, meia maratona. Porque eu acho que tecnicamente eu devo ter lido um total de 12 horas. E aí uma maratona de 24 horas, né? Seria meia maratona. É só que eu claramente não consegui ficar lendo muitas horas direto. Porque eu me distraio. Eu não tenho obrigação nenhuma de ler muitas horas direto aqui. Ninguém tá colocando uma arma na minha cabeça e me forçando a ler muitas horas direto, além de mim mesma. Então, na verdade, tá tudo bem. Eu terminei um livro que eu gostei muito. E isso é uma grande vitória. Agora eu vou tomar o meu remédio e eu vou dormir, porque agora já são 15 para 1 da manhã. E eu estou com sono. E é uma quarta-feira, eu não deveria estar acordada nesse horário. Mas é isso, obrigada por assistir. Me digam nos comentários se vocês têm interesse em ler qualquer um desses 2 livros. Se vocês estão se sentindo muito Communist-Build depois de ver esse vlog. Depois de deixar um comentário e dar like e se inscrever no canal, por favor, saia do YouTube e vá ler o livro. Tchau!